o tema proposto para a mesa do que falamos quando falamos em mediação. Achei extremamente interessante o Caio recorrer um pouco à etimologia, a questão da metade, da divisão, não é? E a mediação está na moda. E a mediação está na moda na área da leitura. E a mediação, quando eu digo que ela está na moda, é porque até você tem certas identificações profissionais, pessoas que se definem como mediadores de leitura. Vocês têm uma série de eventos, atualmente a leitura, eu nem sei se a gente pode acreditar que ela está em crise, porque tem tanto evento, tanta festa, tanta feira, tanta palestra, tanto encontro, que realmente ou nós somos completamente incompetentes e com todos esses encontros nós somos incapazes de transformar o país num país de leitores, ou efetivamente a gente lê muito mais do que se pensa que se lê. Atualmente, eu tendo a acreditar que a gente lê mais do que se pensa, do que nós pensamos que se lê. Então, eu queria tomar a noção de mediação a partir de uma noção de literatura. Leitura, suas mediações e seus mediadores. Eu só queria chamar a atenção que eu vou particularizar a questão da leitura literária, embora isto valha também para qualquer tipo de leitura. A minha dúvida atual é sobre o que é mesmo a leitura literária, o que é mesmo a literatura, o que é que diferencia um livro de literatura de um livro de autoajuda. A Bíblia é ou não é a literatura? Eu até acho interessante porque eu ganho a vida, eu sou professora de literatura, então supõe-se que haja alguma coisa chamada literatura específica e que esta coisa possa ser ensinada e que deva ser aprendida. Eu atualmente tenho minhas dúvidas se a literatura tem toda essa especificidade, esse charme, este glamour que se atribui a ela. Todas as vezes em que o Caio se referiu a uma questão da assimetria social no Brasil, o único campo em que a autoridade e o autoritarismo não são comentados é no campo estético. Né? Por que eu não posso dizer que eu gosto de... é difícil dar um exemplo, mas usar o meu próprio livro. Por que eu dizer que eu gosto de um livro que eu escrevi, que é o melhor livro do mundo, e dizer que eu acho chatíssimo ler Machado de Assis, porque eu nunca sei quando acaba, o que acontece, se traiu ou se não traiu, e eu gosto de saber romance de amor, se a mulher traiu o marido ou não. Por que é melhor o Machado de Assis do que o que eu leio no Sabrina, do que eu leio no Sônia, do que eu leio em qualquer revista semanal? Isso é uma coisa interessante que a mim me preocupa muito, porque eu tenho certeza que os meus alunos, os verdadeiros, né? Porque aqui hoje vocês estão todos muito gentis, bem comportados. Mas aqueles alunos verdadeiros, que a gente dá nota, que na hora do café diz assim, não, mas ela não gosta que diga isso, daí eles não dizem aquilo que ela não gosta. Eu acho que esses alunos eles gostam muito mais de ler Sabrina do que de ler Machado de Assis. Mas eles jamais terão coragem de conversar comigo. Eles, com certeza, leram muito mais Harry Potter do que eles leram qualquer um dos livros que eu peço que eles leiam. Mas eu sou incapaz de transferir para o Harry Potter que eles gostam de ler aquilo que eu os treinei a dizer quando eles leem Guimarães Rosa. Então, é um pouco a partir destas noções que eu vou entrar na noção de mediação. E eu vou puxar a noção de mediação a partir de uma fala do professor Antônio Cândido, não é bem de uma fala, de um texto de um livro dele, da formação da literatura brasileira, onde ele deixa de lado essa questão muito chata do que é literatura, é a para-realidade, a contra-realidade, a supra-realidade. Ele diz assim, olha, é um conjunto de produtores literários mais ou menos conscientes do seu papel. Eu adoro esse mais ou menos. Né? Um conjunto de receptores, formando os diferentes tipos de público. Olha que plural simpático, os diferentes tipos de público. Os meus alunos, eles podem gostar de ler Harry Potter até o fim da vida. Não é que eu vou discutir Harry Potter para enganá-los e dizer, não, primeiro você lê Harry Potter e depois você lê Graciliano Ramos. Eu tenho todo o direito de preferir o Graciliano Ramos, qualquer um tem. Mas assim como eu tenho esse direito, ele também tem. E nesse momento, toda a fala de instituição que o Caio levantou é isso, a literatura é uma instituição. O chamado cânon da literatura, aquelas obras que estão
caem no vestibular, as pessoas têm que ler, fazem tese a respeito, etc., são quase como uma instituição. Então, diferentes tipos de público e um mecanismo transmissor. De modo geral, uma linguagem traduzida em estilos. Bom, então, eu vou ficar com essa noção de literatura, porque ela tem uma vantagem, que é a gente representar ela bonitinho como um triângulo. Então, eu tenho uma literatura, é um conjunto de obras, um conjunto de públicos e um conjunto de autores. Eu caprichei nessas setas com duas pontas, porque aí existe uma questão, talvez tão importante quanto a noção de mediação, que é a noção de interação, é a noção de aproximação. Então, os autores interagem para produzir obras. Estas obras, elas não nasceram para ficar no fundo da gaveta da casa do escritor, nem apenas na estante da biblioteca. Essas obras são escritas com a intenção e com o desejo de que as pessoas leiam essas obras. Então, eu tenho um outro momento de interação, que é a interação entre as obras e os públicos. E também, e cada vez mais, eu tenho um terceiro tipo de interação, que é a interação dos públicos com os autores. E vejam que todas essas feiras literárias, festas literárias, passeio na biblioteca, etc. e tal, tem algum escriba que está lá sentado, conta como ele escreveu, eu fiz, então eu pensei, um dia um professor. Aí o aluninho, ou da própria cabeça, ou teleguiado pela professora, pergunta, mas o senhor acha mesmo que é possível que os jovens mudem o mundo? Aí o autor diz sim, claro, por quê, como, e vai por aí adiante. Então, eu gostaria de propor que a nossa discussão com literatura, ela abra um pouco mão daquele otimismo que nos batiza a todos, que somos profissionais de alguma forma ligados a isso, e nós pensarmos as formas pelas quais tudo isso se institucionalizou. E, num certo sentido, eu também gosto de pensar que esse triângulo que representa o sistema literário, ele não é um triângulo, embora ele seja equilátero, ele tenha lados iguais, o vértice de cima é mais importante que os outros. Claro que seria muito interessante, eu nunca consegui ninguém que me ajudasse a fazer um triângulo que se movesse, né, que de vez em quando as obras estivessem lá no vértice superior, de vez em quando os públicos e de vez em quando os autores. E é curioso que, quando eu penso no ensino da literatura, quando eu penso nesses eventos de literatura, eu geralmente privilegio obras e autores. Dificilmente o público tem muita vez. Hoje tem, hoje fala-se muito de público, existem tendências dos estudos literários que trabalham com a noção de estética da recepção, com a noção de história social da leitura, e vai por aí adiante. Mas, tradicionalmente, a gente sabe que é para dizer que o Olavo Bilac é parnasiano, que o parnasianismo gostava de palavras difíceis, que o modernismo rompeu o convencionalismo do parnasianismo. Aí depois eu também aprendo que o Gonçalves Dias era um escritor mestiço, porque a mãe dele era negra, era filha de uma negra com índio, o pai dele era português, então a poesia indianista do Gonçalves Dias tem a ver com a sua etnia. Então, a questão de obras e de autores é uma questão que já está mais ou menos mapeada do que é que a gente diz relativamente a esses assuntos. E o que falta agora, e que talvez é aquilo para que nós possamos contribuir mais, é a discussão do que é o público, como é que ele se comporta, o que ele faz, ele fica contente com o que a gente faz e vai por aí adiante. Aí é interessante eu pensar que essa obra, esse público e esse autor, aqui, graças ao meu aluno Guilherme, eu consegui fazer um pouquinho de movimento, não é? A ideia de que todos trocam de posição. É claro que eu nunca vou agredir uma pessoa que está com o meu livro e que diz alguma coisa. Eu não vou dizer, você é um idiota, você não entendeu o que eu quis dizer. Eu digo que são idiotas as pessoas, em geral, que não entenderam a profundeza do que eu digo sobre Machado de Assis. Mas esta inversão de papéis, ela não costuma acontecer com muita facilidade. Mas o que eu queria dizer, e eu passo aqui já para a segunda e penúltima parte da minha fala, é que esta relação, essa interação da obra com o autor e do autor com a obra, esta relação da obra com o público e do público com a obra,
E esta relação do autor com o público e do público com o autor, ela é conseguida, ela é produzida, ela é feita, e eu tendo a achar que, inescapavelmente, ela precisa de mediadores. Por exemplo, quando a gente escreve um livro, e aqui vários são editores, não é? E você chega lá no escritório do editor com a sua obra, que você acha que é a quinta maravilha do mundo, pô, maravilha, vai virar o mundo. Aí o editor lê o seu livro, se você tem essa sorte, né? Mas ele pode te dizer assim, olha, mas você tem aqui umas passagens que sugerem uma questão de aborto. E se o seu livro é para jovens e adolescentes, a gente não pode tratar disso. Você, então, por favor, você tira isso. Tenho duas alternativas, ou eu tiro e meu livro é editado, ou eu não tiro e talvez meu livro não seja editado. Então, há uma mediação entre o escritor, o autor e a obra. Eu dei um exemplo radical de mediação, mas claro que eu tenho aqui o ilustrador, eu tenho o capista, eu tenho quem dá o nome para o livro, eu tenho a discussão do tamanho do livro, se vai ter capítulo numerado ou capítulo com nome. Ou seja, uma obra literária é uma certa ingenuidade a gente achar que ela sai da cabeça do autor e vai para os olhos do leitor. Não, tem toda uma cadeia que vai da cabeça do autor até o objeto, livro que esse autor escreveu. E essa mediação é feita por diferentes profissionais. Da mesma maneira, a relação entre a obra e o público, ela também é uma relação, é uma interação que exige mediadores. E aqui é que nós nadamos de braçada, porque eu tenho, claro, alguns mediadores que são mediadores, como é que eu vou dizer, menos lisonjeados socialmente. Por exemplo, o vendedor de livros, por exemplo, o distribuidor de livros. Por exemplo, aquela abnegada criatura que no começo do ano vai para a sala dos professores, leva sacolas e pastas de livros e conversa com os professores de por que aquilo é, parará, parará, parará. Esse mediador vai falar com o professor e depois essa mediação que ele faz vai transformar o professor num mediador mais ou menos competente em relação aos alunos e o livro que esses alunos vão ler. E eu tenho, entre a obra e o público, eu tenho também a completa mediação do professor e do bibliotecário. Não é? É sempre interessante eu saber quais são os livros que estão expostos na entrada da biblioteca. Como é sempre interessante eu pensar quais são os livros que estão no cantinho de leitura da sala. Ou quais são os livros que são dados de prêmio para os alunos quando eles fazem alguma coisa boa. Então, esta mediação é extremamente importante. E nós temos aqui, se eu gosto de pensar as coisas historicamente, muito antigamente, essa mediação não era muito profissional nos termos do público e da obra. Antigamente, estou pensando Brasil, século XIX, eu tinha famílias leitoras e que, num certo sentido, as práticas de leitura, o gosto pela leitura, as opções de leitura ocorriam no ambiente doméstico. Eu tenho hoje uma situação completamente diferente. Eu várias vezes fala-se na escola como necessitando usar as reuniões de pais e mestres para tornar os pais leitores e, dessa forma, favorecerem o trabalho da leitura num ambiente familiar, que é onde, num certo sentido, ele ocorre historicamente com mais naturalidade. E a relação da obra com o público é extremamente interessante e, de novo, nós temos agora alguns estudos muito otimistas em relação a isso. Porque, claro, eu tenho lançamento de livro. Então, eu vou lá, faço a fila, compro o livro, o escritor põe para Marisa Lajolo com um abraço, agradecendo a presença, etc. e tal. Autores mais modernos, eles já têm dedicatória no livro que só falta pôr o nome da pessoa. Então, assim, para um espaço em branco, e assim, com a admiração do e assina. E aí ele vai para um evento de literatura em que, por exemplo, vamos supor que Machado de Assis fosse vivo e estivesse aqui. Aí ele, todo respeitoso, diz: Machado de Assis, posso lhe oferecer o meu livro? Claro que o Machado de Assis já está com a mala cheia, etc. Então, não vai dizer, não, manda para minha casa, está aqui meu endereço.
Não, Machado de Assis, claro, sim. Aí a pessoa abre o livro e só põe o nome Machado de Assis por uma dedicatória que ele já pôs nos 100 exemplares que tem naquela mochila que ele tem para fazer farta distribuição ao público. Mas esta relação da obra do público com o autor, ela é importante, porque o público, as pessoas se sentem importantes de terem livros autografados. As pessoas se sentem importantes de tirarem retrato junto com o autor de quem elas gostam. E o autor precisa desta cacifação da sua fama para que os seus livros continuem sendo vendidos e sendo lidos, né? Vocês devem achar que o meu horóscopo hoje devia dizer que eu devia ser pessimista, etc. e tal. Não é? Mas não é nada disso, eu estou sendo só realista. Muito bem, agora parece que empacou aqui, em castigo do meu mau humor. Então, é o que eu já disse, as várias mediações que ocorrem entre esses 3 vértices do triângulo. Eu queria agora pensar, estou na terceira e última parte da minha apresentação, que basicamente há 2 tipos de mediador. Há um tipo de mediador, para a gente não pensar que o mediador é sempre do mal, ou que o mediador ele sempre está por fora do livro, vários autores, como narradores ou como poetas, eles fazem a mediação entre aquilo que eles estão escrevendo e o público, aquilo que eles acham que o público queria ler ou aquilo que eles temem que o público não tenha entendido. Então, vejam, muitas vezes eu tenho trechinhos de livros nos quais, vou exemplificar com romance e com poesia, nos quais o narrador, ou seja, o autor pela voz do narrador, se dirige ao leitor. E quando ele se dirige ao leitor, mesmo que ele diga ao leitor, pule esse pedaço que é muito chato, ele está mostrando para o leitor que ele é solidário, que ele está ali, estou contigo, meu é chato mesmo, vamos lá ver o que a gente faz. E eu queria pegar 2 grandes autores, um deles é o Pedro Bandeira, é um autor de larga leitura espontânea, além da leitura indicada pela escola, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que é um clássico, é uma obra do cânon brasileiro. Então, o comecinho do Feiurinha, que é um belo livro do Pedro Bandeira, começa assim. Você se lembra, não é? Quase todas as histórias antigas que você leu terminavam dizendo que o príncipe encantado casava com a princesa, etc. e tal. Pois fique sabendo que, mesmo sem querer, eu tive essa oportunidade. E é isso que eu quero contar para você. Vejam que coisa fantástica de propaganda e de difusão da história que começa dentro desse livro. Então, há uma pressuposição de que o leitor tem um cacife de leituras ou de conhecimentos de histórias de fada, de príncipe, de casamento. Então, esse narrador, ele já elogiou o leitor, disse, nós somos da mesma família, você, como eu, sabe que nas histórias são assim. Mas veja a minha sorte, eu vivi uma situação dessas e agora eu vou contar para você. Esse leitor está sendo puxado para a dimensão do narrador que conhece as coisas. Tudo bem? Bom, isso é Pedro Bandeira, fim do século XX, uma obra infanto-juvenil. Machado de Assis, Brás Cubas, começo do livro. Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço eu e a ciência me agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação desses fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direito à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Vejam que danado, hein? Bem que eu queria ser uma professora dessas. Está chata a aula, eu sei, vai tomar o seu café, depois você volta que melhora. Mas, veja que enquanto você estiver tomando seu café, talvez a gente discuta uma coisa que te interesse, que é exatamente o que o velho bruxo faz. E ele faz isso em toda a obra dele. É das coisas mais... é aquilo que a gente chama de metalinguagem, de dialogismo, tem vários nomes técnicos para isso. Mas o leitor, ele se sente amarrado nessa história, independente de toda análise que a gente venha a fazer. Então, vejam, que me conste,
Ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço eu e a ciência me agradecerá. Vejam que aqui é uma certa vaidade, não é? Eu sou o único, eu sou o primeiro, ninguém fez isso. A ciência vai me agradecer porque eu faço isso. Eu sou o bom. Mas, se o leitor não é dado à contemplação desses fenômenos mentais, pode saltar o capítulo. Mas vejam que se o leitor não é dado à contemplação desses fenômenos mentais, esse leitor não está em dia com a ponta da ciência, porque a ciência está interessada no que ele vai dizer. Se o leitor pular, o leitor é um bocó, o leitor está fora do jogo, o leitor não tem cacife para ler aquilo. Mas, e aqui vem o golpe de mestre, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Então, digamos que o leitor dá um crédito de confiança ao narrador e vai para a página seguinte. Tudo bem? Bom, aí é interessante eu pensar que passamos agora para a iconografia. Então, vejam que o que aqui a gente viu foi na linguagem verbal, foi a representação da mediação da leitura do leitor inscrita dentro do texto literário. Aqui eu vou ter, dentro de uma outra linguagem, que é constante também na literatura, eu vou ter diferentes representações de leitura. Eu tenho aqui uma adulta lendo com uma criança. Eu acho extremamente interessante a diferença entre ler para uma criança e ler com uma criança. Já é ótimo ler para uma criança, não estou falando mal. Mas vejam que eu tenho a atitude das duas adultas representadas nessas figuras. Elas estão próximas das crianças e o olhar de todos está voltado para o livro que está na mão dela. Então, eu tenho aqui a noção de uma mediadora, a noção de mediadoras, que criam coletividades de leitura. E aqui eu vou fazer minha propaganda feminista. É muito raro a gente encontrar exemplos de mediadores masculinos de leitura na tradição ocidental. Geralmente, o livro, quando está nas mãos do homem, esse homem é uma autoridade. Peguem retrato de todo o Supremo Tribunal Federal, e hoje é ótimo, porque todo jornal, por mais rampeiro que seja, entrevista algum promotor, alguém, tem sempre uma estante de livros por trás. Presidente da República, então, estante completa, né? E eu gosto muito de um quadro que tem do Dom Pedro, que ele está com a mãozona apoiada no livro, assim, olhando pela janela. Ou seja, a representação da leitura masculina é uma leitura de poder social e político, e a representação da leitura feminina é uma leitura de lazer. É uma leitura de sonho, de escapismo. Claro que eu sou suspeita para dizer isso, mas eu acredito piamente que isto é assim. E aqui, para chegar ao meu querido Monteiro Lobato, nós temos aqui, por excelência, a mediadora de leitura tradicional da nossa cultura literária, que é a Dona Benta. Então, eu estou aqui me aproveitando um pouco de uma pesquisa de uma aluna minha, a Patrícia Veraldo Romano, professora da Universidade Federal do Pará, no campus de Marabá. Ela está estudando no doutorado dela a figura da Dona Benta. Estou passando tempo? 5, tá bom. Então, sim, graças a Patrícia, a gente está estudando as diferentes formas pelas quais a Dona Benta faz a mediação. E uma coisa extremamente interessante é que em nenhum momento a Dona Benta se nega a esse papel. E a gente, lendo a obra do Lobato, mais ou menos de uma forma sequencial, a gente vai perceber que a Dona Benta tanto conta histórias que ela conhece, como ela conta histórias, as crianças querem saber alguma coisa sobre o Peter Pan. Ela manda comprar o livro e lê o livro. A Emília derruba o Dom Quixote da estante, a Dona Benta começa a ler o Dom Quixote com as crianças. As crianças acham porre, não entendem nada, linguagem difícil. Aí a Dona Benta diz, tá bom, então eu vou contar a história com as minhas palavras. A Emília diz, com as suas não, com as suas, as minhas, a do Pedrinho, a da tia Anastácia, da Narizinho. E aí a Dona Benta diz, sim, Emília, eu vou fazer isso, mas quando vocês forem grandes, vocês vão poder ler a história que o Cervantes escreveu, etc. e tal. Então, a quem se interessar por discutir questões de mediação, formas e modalidades de mediação, Dona Benta é uma mestra maior.
E aqui a gente tem duas situações típicas de mediação de leitura. A de cima é numa escola, na de baixo é de uma biblioteca. Então, eu tenho situações em que eu tenho profissionais encarregados da produção, da organização e do desempenho de eventos e de atividades voltadas para desenvolver o amor aos livros, o amor à leitura. O legal é que a pessoa goste de ler e não leia por obrigação. Se ela não gostar de ler, também ela não vai para o inferno por causa disso. Tem gente boa que não gosta de ler, mas a nossa função é fazer as pessoas lerem gostando daquilo que elas leem. Geralmente dá certo, a maior parte do mundo gosta de ler, né? Então, a gente pode ser mais ou menos otimista relativamente à função que a escola e que a biblioteca, como instituições maiores da leitura, estão desenvolvendo. Mas vejam que é curioso que, se eu tivesse mais que 5 minutos, eu ia voltar para aquele primeiro slide, que tem o texto do Pedro Bandeira, da Feiurinha, e o texto do Machado de Assis, onde a mediação está dentro da própria história. Não é uma nota de rodapé, não é nada. Mas vejam que hoje nós estamos no momento em que existem os suplementos de leitura. Então, aquela editora sensacional e simpática para a qual eu fui levar o meu livro, que me sugeriu que eu tirasse as ervas que sugeriam aborto, eu tirei as ervas que sugeriam aborto, mas a editora quer fazer um suplemento de trabalho, um suplemento de leitura. Então, se, por exemplo, na história vai ter um campeonato, um concurso de músicas, eu vou ter um suplemento de leitura que vai sugerir que os alunos façam panfletos e folhetos para divulgar uma música daquele concurso. Então, vale a pena vocês observarem um pouco o que aparece nos suplementos de leitura. Por um lado, o suplemento de leitura, e aqui eu de novo vou voltar ao meu mau humor, ele supõe que o professor é incapaz de adaptar aquilo que está sendo lido à realidade da classe que está lendo aquilo. Mas isso é absolutamente essencial hoje, né? Então, é isso mesmo. O que eu preciso pensar é quais são os bons suplementos de leitura e quais são os maus suplementos de leitura. Se eu digo assim, ora direis ouvir estrelas, eu fazer uma pergunta, o que é que ele ouve? Ele ouve borboletas, corujas ou estrelas? É um mau suplemento de leitura, porque isso é absolutamente óbvio e repetitivo e não pede nenhuma interação efetiva, né? E aqui eu gostaria de pegar aquela mediação, né, que faz um trocadilho, mas pensar numa interação, que é o leitor agindo naquilo que ele lê. E aqui, para chegar ao fim, eu pensaria que, num certo sentido, o livro digital contemporâneo, ele vai muito bem, obrigada, no mundo infantil, juvenil e no mundo de ensino, no didático, né? E aqui é interessante a gente pensar que bons livros digitais, como esses 3 que estão aqui, eles são todos premiados pela Feira Internacional de Bolonha e eles são livros que pedem uma interação muito forte do leitor com aquilo que ele está... Eu já nem sei se a gente usa a palavra lendo para isso, se ele está navegando naquele e-book, naquele hipertexto. Então, por exemplo, esse Dan Don't Have é um livro de poesia onde os poemas são tercetos, são poemas que têm só 3 versos, só 3 linhas. E a ilustração da página é um desenho que tem, digamos, 3 planos, o superior, o médio e o inferior. O leitor mexe o verso e, com isso, mexe a ilustração. Ou mexe a ilustração e, com isso, mexe o verso. Então, digamos que é um livro que te torna... junto, a partir de um conjunto de dados que te são fornecidos, te torna um coautor do poeta e um coautor do ilustrador. O livro mais de baixo aqui, The Voyage of Ulysses, é uma odisseia para crianças, né? É uma odisseia em e-book, onde você tem o vento que leva o barco, você tem o cavalo de Troia, que você abre a barriga do cavalo, saem os soldados, tocam fogo em Troia, os guerreiros lançam setas, mas é claro que você tem que fazer uma função de coisas para que isso tudo aconteça, e você é constantemente chamado a participar e dizer o que você está achando de tudo aquilo que está acontecendo.
E o último comentário é um livro brasileiro, que foi também premiado em Bolonha, Quem Soltou o Pum? É claro que a gente já ri a partir deste título, até descobrir que Pum é o nome de um cachorro, né? E que esse cachorro faz várias travessuras, o texto é narrado por uma voz infantil, e as travessuras, o leitor complementa as travessuras que o cachorro faz, digitando, mexendo, escorrendo o dedo, etc. e tal. Então, eu acho que a gente tem a questão da mediação, ela é uma questão que tanto é externa ao texto e ao livro, como no caso dos professores bibliotecários e mediadores de leitura, quanto ela pode ser interna ao livro, como é no e-book, como ela pode ser interna ao texto, como ela é no Pedro Bandeira e no Machado de Assis. Muito bem, ponto final.